Pessoal, boa noite. Como já apresentada, me chamo Rayane Medeiros, sou médica veterinária, mestre em ciência animal e atualmente eu sou doutoranda de biotecnologia pela UFAL e também atuo como veterinária de campo. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre os desafios da cirurgia a campo de equídeos. Então, os principais motivos da cirurgia a campo inicialmente, a falta de disponibilidade de um centro cirúrgico adequado, muitas vezes pode estar a quilômetros de distância um centro cirúrgico de grandes animais. A falta do transporte até o mesmo, dependendo do horário, nem sempre a gente consegue que isso ocorra. Em casos de emergências, que muitas vezes fica complicado a gente esperar para transportar um animal e a gente acaba perdendo muito tempo podendo resolver o problema a campo e pode custar a vida dele, esse tempo de espera até o transporte do animal. E também o que muitas vezes ocorre é por motivos econômicos, que nem sempre os tutores têm condições de levar o seu animal para um centro cirúrgico, para anestesiar, para ser submetido a anestesia inalatória, que não é um valor tão acessível, né? Então, por isso, muitas vezes o que mais ocorre é a cirurgia a campo. Entre as principais cirurgias, a orquiectomia ela é a que mais ocorre nessas condições. Em segundo lugar, são os acidentes, são as suturas, né? As correções daqueles cortes que os animais levam no dia a dia, herniorrafia, extração dentária, remoção do corpo estranho, enucleação, entre tantas outras. Porém, existem algumas cirurgias que possuem um alto risco de ser realizada a campo, principalmente aquelas onde é aberta cavidade, como a cavidade abdominal ou articulação, no caso da artroscopia. Então, a cesariana, podemos citar a cólica, a artroscopia, a osteossíntese de fratura. São cirurgias que as condições de campo não geralmente já vi acontecer, disso acontecer no campo, porém são procedimentos arriscados a campo devido à contaminação, ao ambiente que não é tão limpo, as partículas circulantes, os aerosóis, né? Geralmente cesárea de equino a gente faz a campo quando para tentar salvar o potro, quando a égua não tem muito valor zootécnico, é uma receptora, devido ao alto grau de, tipo, ela vai sobreviver na cirurgia, mas a chance de peritonite é muito alta, devido a ter sido realizado no campo. Diferente da herniorrafia, que também abre cavidade, na maioria das vezes, porém o tempo que essa cavidade está aberta e a extensão também é menor. Então, não oferece tanto risco quanto a cirurgia de cesárea, cólica, essas coisas. Então, os requerimentos ideais da anestesia do campo, ela é interessante porque ela requer equipamentos mínimos, porém requer agentes anestésicos seguros e de fazer administrações com indução confiável, que evite situações, que tenha uma boa qualidade anestésica cirúrgica, com um bom controle sobre a profundidade e a qualidade anestésica, com baixos efeitos colaterais e riscos mínimos e uma recuperação anestésica adequada. Por isso, é muito interessante ter calma ao se planejar o protocolo anestésico para evitar essas complicações que possam vir a ocorrer. Então, algumas etapas importantes na cirurgia a campo é um exame clínico detalhado e laboratorial, caso seja uma cirurgia eletiva, né? Tentar com exames complementares identificar comorbidades, corrigir e tratar algumas alterações.
como imunoparasitoses, e assim diminuir os riscos inerentes ao procedimento. Também determinar riscos cirúrgicos, planejar a técnica cirúrgica, já planejar os tratamentos a serem instituídos e antecipar o prognóstico. Em relação a determinar os riscos cirúrgicos, eu tenho essa tabelinha aqui, que é da Associação Americana de Anestesiologia, que ela classifica o risco da anestesia, onde a asa 1 é considerado um animal saudável, por isso eles são só submetidos a procedimentos eletivos. Asa 2 são animais com doença localizada ou sistêmica leve, como fratura, luxação, neoplasia cutânea simples, entre outras. Asa 3, uma doença sistêmica grave, como anemia, pneumonia, febre, corpo estranho perfurante, desidratação. Asa 4, uma doença sistêmica com risco à vida, como insuficiência renal, insuficiência hepática, choque. E asa 5 já é um animal que ele está bem debilitado, moribundo mesmo, que são animais que podem estar, como exemplo, em choque endotoxêmico, com politraumatismo grave. E com isso, do 1 ao 5, quanto maior a classificação do ASA, maior o risco de óbito desse animal. Então, classificar esse risco desse animal, fazer um planejamento do pré, trans e pós-operatório, onde toda a equipe que vai estar envolvida deve estar ciente e preparada. Nem sempre a gente consegue levar estagiário para o campo, muitas vezes a gente tem que contar com os peões, com o pessoal que trabalha lá, a gente já tem que explicar tudo direitinho para não ter dúvidas e também não acarretar problemas, né? Tentar avaliar qual a melhor técnica e abordagem para o caso do paciente em questão, tentar ver o paciente como individual, não generalizar o problema, já prever possíveis complicações, levar medicamentos de emergências, e com isso, a falta desse planejamento, ela pode aumentar o risco dessas complicações e ser prejudicial ao paciente, né? Tentar antecipar o prognóstico, sempre tentar ser realista com o tutor, né? Comunicar os riscos cirúrgicos, os riscos anestésicos, explicar as opções cirúrgicas ao proprietário do animal, o prognóstico, sempre tentar ser real, nunca dar garantia de nada, porque a gente trabalha, nossa ciência não é exata, então muitas vezes eu sou cobrada por isso, dê uma garantia, tal. Eu não posso dar uma garantia, a gente trabalha com vidas, né? Então, explicar a situação, olha, a situação está complicada, tá, o prognóstico é reservado, eu não posso dizer que sempre tentar ser real com os seus clientes, né? Já explicar os cuidados pós-operatórios e estimativas de custo, principalmente em relação a esses cuidados, explicar direitinho o que vai ser feito no pós-cirúrgico, porque muitas vezes o tutor não vai ter condições de tocar esse pós-cirúrgico, vai precisar de ajuda, então ele já prevê a ajuda de mais alguma pessoa, ou então, se ele realmente não tiver condições de fazer, de internar esse animal para esse pós-cirúrgico inicial. Em relação ao tratamento instituído também, já planejar e prever isso, como é que vai ficar. Então, e as cirurgias que não são eletivas, que são também grande maioria. Então, qual é a diferença entre urgência e emergência? Quais especialidades são comuns a atendimentos que necessitem perícia e rapidez? Então, a urgência, ela é a ocorrência imprevista de agravo à saúde com risco potencial de função específica, ou seja, o animal pode ter perda de função. E emergência é uma condição de agravo da saúde com risco iminente à vida, ou seja, tem risco de óbito e sofrimento intenso ao animal. E exige um tratamento
uma assistência médica imediata. Então, o principal objetivo do atendimento cirúrgico dessas cirurgias que não são eletivas é a recuperação da vida, é evitar a perda de função e reconstituição de soluções de continuidade, que é no caso daqueles traumas, que formam essa solução de continuidade. É interessante a preparação adequada do paciente, com jejum alimentar prévio de 12 a 8 horas, a depender da complexidade da cirurgia, um jejum hídrico de 6 a 2 horas, também depender da quantidade, da complexidade da cirurgia, porque cirurgias em estações também também não é necessário esse jejum hídrico e alimentar tão prolongado. Também no pós-cirúrgico é importante falar que esses equinos eles não vão poder comer, ser ofertado alimento logo no começo, porque também os anestésicos eles podem causar alterações na motilidade gastrointestinal. E se ele voltar a comer pela quantidade e o tempo que ele passou, ele vai estar com fome, comer uma grande quantidade, pode ter risco de ter cólica. Então é bom evitar nas primeiras horas. Hidratar esse paciente, em caso de animal que esteja desidratado, principalmente estabilizar o paciente, animal que sofreu uma hemorragia intensa, por aí vai. Tricotomizar, retirar esse pelo da região que vai ser operada, fazer um acesso venoso, sempre fixar catéter, tanto periférico, em caso de procedimento simples, ou um catéter venoso central, no caso daqueles animais que precisem tomar medicação endovenosa por um período prolongado. É interessante essa fixação desse catéter venoso central. Eu tenho visto muito, o pessoal vai atender os equinos e não fixam catéter, vai usando agulha, furando os animais várias vezes e acaba flebitando as veias e tendo algumas consequências. O animal chegar no hospital sem acesso nenhum venoso, ter que tentar pegar alguma veia da cefálica, femoral, por aí vai. E fora as consequências, né? Porque se você flebitar as duas jugulares do equino, só uma já pode causar flebite e as duas, o retorno venoso, flebite não, edema de cabeça, né? A gente pode dificultar esse retorno venoso, né? Fazer analgesia pré-emptiva, que a analgesia pré-emptiva é você fazer um anti-inflamatório analgésico horas antes do procedimento cirúrgico, a fim de minimizar os efeitos anti-inflamatórios, que quando será feita a injúria na cirurgia, o anti-inflamatório já vai estar na circulação agindo. E antibiótico-terapia da mesma forma, se necessário, também é interessante, tanto a pré-emptiva quanto esse antibiótico prévio. Realizar anestesia, fazer o posicionamento correto do paciente, fazer uma degermação das mãos e antisepsia adequada para minimizar esses riscos e reduzir a população de micro-organismos. Pode ser feito essa degermação e antisepsia com soluções à base de iodo, povidone, à base de clorexidine, tanto alcoólico como degermante, os dois. E álcool também, né? Tentar manter o animal em plano anestésico adequado, tanto para iniciar a cirurgia, tanto para o plano cirúrgico ocorrer. Sempre que ele superficializar, tentar aprofundar mais adequadamente, né? E também o pós-cirúrgico desse animal. As principais complicações. As complicações cirúrgicas, elas geralmente são decorrentes da falta de preparação adequada, como eu falei, falta de tricotomia, falta de antisepsia, contaminação durante a cirurgia, falta de pano de campo,
Muitas vezes o pessoal fala, é cirurgia a campo, não usa luva estéreo, mas eu acho que não custa nada você já está num ambiente que não é o adequado para fazer cirurgia. Não custa nada você usar luva cirúrgica, luva, pano de campo, ter todo esse preparo, né? E touca, máscara, é até um meio de proteção para a gente, né? Caso se contamine com sangue, essas coisas. Contaminação durante a cirurgia, às vezes o cirurgião pode levar bactérias, ter contato com a região que não esteja limpa e levar para o local da cirurgia. O tempo também, no caso de cirurgia, de corte, de acidente, né? Quanto mais demora, mais a chance de ter descência de sutura, de ter complicações. E também depende do grau de contaminação do tecido. As principais complicações cirúrgicas são a descência de sutura, que é quando os pontos estouram, infecção, no geral, peritonite, que é a inflamação do peritônio, no caso daquelas cirurgias que têm acesso à cavidade abdominal, como a herniorrafia, cirurgia de correção de hérnia, cirurgia de criptorquida abdominal, que também a gente vai ter acesso a essa cavidade, e a septicemia também, que é a infecção generalizada. Entre as complicações anestésicas, elas são decorrentes da falta de suporte respiratório e a posição e inclinação da cabeça em relação ao corpo, a posição que esse animal está, a acidentalização do terreno. Eu já tive que fazer cirurgia em terreno íngreme, e também o quadro geral do paciente. E as principais complicações: está aí a hipotensão, que é a queda da pressão arterial, a depressão respiratória, a parada cardiorrespiratória, o choque hipovolêmico e o óbito. Então, aí tá aí algumas modalidades anestésicas. Algumas não é interessante, não se faz e não é interessante fazer a campo, tanto devido a custos como material que precisa. A sedação, a gente não vai fazer só sedação durante uma cirurgia a campo, porque precisa também de um anestésico local, senão o animal vai sentir dor. Então, eu coloquei aí já de vermelho destacado que o indicado mais é a neuroleptoanalgesia. E a anestesia geral, porque a gente não tem condições de fazer a campo anestesia inalatória, né? Então, as principais que são realizadas a campo é a anestesia local, só anestesia local, no caso daqueles animais que, por exemplo, levaram um corte, um ferimento que precisa suturar e o animal tem um temperamento bom, não é um animal calmo, então só anestesia local às vezes é suficiente. A neuroleptoanalgesia, que é utilizada para cirurgia em estação, e a anestesia total intravenosa, que é ativa, que é realizada em cirurgia, para cirurgia em decúbito. A neuroleptoanalgesia, quando ela é indicada a usar, é procedimento esticante e ela consegue fazer controle da dor, causar inconsciência e ter um miorrelaxamento. Então, ela permite uma cirurgia de estação tranquila, aí como a foto demonstra que é uma cirurgia em estação, que o animal está com essas cordas, essas feias atrás, só para proteção da equipe, caso precise, mas é uma cirurgia tranquila, mas eu prefiro fazer, por exemplo, castração em estação quando o equino tem um temperamento dócil. Se ele não tem, eu prefiro que seja feita deitada. E ela também evita a dor e principalmente o tempo de decúbito, porque quanto mais tempo o equino passa deitado, pior é para a recuperação dele. E com isso, como não vai ter dor nessa cirurgia, pode ter um retardo. A dor ela vai causar um retardo de cicatrização, né, devido às catecolaminas circulantes. Então, como usar essa neuroleptoanalgesia? Por meio da sedação, mais analgesia e relaxamento. Então, a gente faz ela por meio de associações com sedativos, como no caso pode ser usado fenotiazídicos, como a cefamazina, alfa-2 agonistas, como a xilazina e a letomilina. Você escolhe um
um dos dois e associa a anestesia local e ainda pode se associar aos opioides. Então, a anestesia local, a mais utilizada é a lidocaína, devido ao bom custo-benefício, porém pode-se utilizar outros anestésicos locais, como a ropivacaína e a bupivacaína, que tem um período de ação maior. Então, para cirurgias mais demoradas, a lidocaína não é tão eficaz. E a anestesia local, ela tem essa vantagem de reduzir a dose de anestésico. Ela também pode ser feita por via epidural, onde para cirurgias na parte perineal ela é indicada, onde vai desensibilizar a área da cauda, períneo, ânus, reto, vulva e vagina. Então dá uma analgesia legal. Pode ser feito opioides também nessa associação, porém, em equinos, os opioides eles possuem alguns efeitos colaterais indesejáveis, pois exige uma estrita margem de segurança entre analgesia e excitação. Então, tem uma forma de minimizar esses efeitos, que é pela via epidural, onde esse agente opioide, ele vai sendo liberado aos poucos na corrente sanguínea, dá uma analgesia legal e por um período maior, e segura também. Então, você pode associar o opioide com a lidocaína também na cirurgia. E também pode ajudar também no pós-cirúrgico, porque esse opioide, ele, quando feito por via epidural, ele pode ficar até 72 horas na circulação. Então, já vai dar uma analgesia inicial nesse pós-cirúrgico, nos primeiros dias. E os opioides mais comuns utilizados são a morfina e o tramadol. Aqui está um exemplo da epidural, na diferença de a principal local de aplicação da epidural, que nos equinos é entre a primeira e segunda vértebra coxígena, e nos asininos entre a segunda e a terceira, devido às diferenças anatômicas que dificultam essa epidural na região que é convencional dos equinos. Então aqui tem uns vídeos que mostram o procedimento pré-epidural, onde a agulha é posicionada num ângulo de 40 graus, é injetado um pouco de soro, que é o teste da gota, para avaliar se está no espaço epidural. Quando a gente atinge, a gota é sugada na região, como pode ver, e então aí é aplicado o agente. Então a gente ainda pode associar a lidocaína e o opioide, ou usar um ou outro também. Aqui alguns protocolos de tranquilização que eu peguei do professor Pierre de Barnabé, onde é feito a cefpromazina, xilazina, pode ser feito a cefpromazina e meperidina, que é um opioide também, detomidina e xilazina. Para mim, é uma cirurgia muito legal o efeito que a detomidina e a xilazina em associação faz. A xilazina e o butofanol, que também é opioide, butofanol. A deto e butofanol, associar também a cefram, butofanol, xilazina e morfina. Então, como eu falei, não existe receita de bolo. Você vai adequar o protocolo anestésico com base no paciente, na cirurgia e no tempo de cirurgia e no quadro que o paciente se encontra. Então, anestesia total intravenosa. Então, o que é a ativa? Ela é uma técnica que usa fármacos administrados pela via endovenosa para produzir inconsciência, analgesia e relaxamento muscular. Então, os agentes anestésicos podem ser administrados sob forma de aplicação única, que são os bolos, que a gente chama, aplicações repetidas, conforme o animal vai superficializando, ou em forma de infusão contínua. Então, em condições de campo, a ativa ela aumenta os riscos associados, os riscos de complicações. Então, a escolha do protocolo adequado, como eu falei, deve ser considerado na hora de fazer essa cirurgia para minimizar esses riscos.
Então, tem algumas limitações, como o custo, dependendo do agente que você vai utilizar, e a duração. Ela não é indicada para cirurgias de longa duração, é indicada para cirurgias de menor duração, porque os fármacos e combinações eles são de longa ação e são cumulativas. E a extensão do seu tempo, através da redosagem, pode ocasionar em um aumento no período de anestesia e ocasionar uma má qualidade na recuperação anestésica. Ou maior tempo também. Tem animais que podem passar horas em cirurgias que são mais demoradas. Então, em relação às categorias, a gente pode dividir em 3 tempos. Elas podem ser adequadas, como eu falei, para procedimentos mais curtos, de até 30 minutos, por exemplo, uma castração. Para procedimentos mais prolongados, de 1h30 até 2 horas também. E aqueles que podem ser mantidas indefinidamente, de acordo com a duração do procedimento cirúrgico. Eu já fiquei 4 horas operando uma égua que se acidentou. E também, como eu falei, a recuperação dela foi muito ruim e demorou bastante. Ela demorou também umas 3 horas para conseguir se manter em estação novamente. A ativa, ela tem algumas fases, como o MPA, que é a medicação pré-anestésica, que é um agente sedativo, tranquilizante. Tem a indução, que é a indução da anestesia, onde o animal vai cair. A gente faz associação de fármacos. Geralmente só a principal que é feita em indução é a ketamina, porém só ela não dá um relaxamento adequado, então é associado geralmente um barbitúrico. A manutenção anestésica também, que pode ser feito por bolos ou por infusão contínua. E a recuperação, que é aquela fase que a gente não infunde anestésico, né? A gente só vai recuperar esse animal da cirurgia. Também é uma etapa importante, tentar manter o animal em decúbito, até a gente ver que ele tem condições de se manter em estação, que às vezes esse animal dá trabalho, tem uma coordenação motora, vai precisar de bastante gente para ajudar. Então, eu selecionei aqui alguns protocolos, que são os que eu mais utilizo e acho seguro, onde, como MPA, posso usar xilazina, ceftromazina ou detomidina. Qualquer um dos 3, para mim, nativa, tem um efeito legal. A indução, que eu faço com ketamina e midazolam, ou ketamina e diazepam. E a manutenção anestésica, que pode ser feita com EGG, que é o etegliceryl guaiacol ou guaifenesin. Pode ser feito só ele puro. Pode ser feito infusão bolos de ketamina. E esse triple dip, que é a gota tripla, onde a gente, por infusão contínua, desce EGG, algum alfa-2 agonista, alguma xilazina, deto e a ketamina. Então, como considerações finais, como eu falei, o planejamento estratégico do procedimento é muito importante para o sucesso do paciente, pois, por exemplo, quando eu sou chamada para atender, eu já peço foto, alguma coisa assim, porque eu já vou me planejando no caminho, ou antes de eu ir, levo alguma coisa que pode ser usada para coisa. Avaliação do paciente para avaliar as comorbidades, avaliar o grau de classificação de risco que ele está, tentar estabilizar esse paciente caso ele não esteja estável. A preparação correta do paciente, com tricotomia, antisepsia, posicionamento correto, um transcirúrgico seguro e eficaz, tentando manter esse animal em plano adequado, não aprofundar demais, mas também não superficializar de menos, para ele não sentir dor. E tudo isso feito corretamente vai causar uma recuperação mais rápida e tranquila desses animais e um pós-cirúrgico com menos complicações. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada pelo convite.